Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que o mercado está prevendo que vai acontecer com a taxa Selic. E eu vou falar também das vantagens e desvantagens disso, para você entender de uma vez por todas o que fazer com seus investimentos e com suas finanças de forma geral. Então, sem enrolação, bora descobrir o futuro da taxa Selic. Seja muito bem-vindo ao canal Israel Invest, eu sou Israel, especialista em investimentos, e eu já vou compartilhar a tela do meu computador aqui com você para a gente poder entender o que tem acontecido com a taxa Selic nesse último ano e por que ela tem se comportado dessa forma. Então olha só, já estou compartilhando aí com você a minha tela, eu estou dentro do site do Banco Central, todas as informações vão ser diretamente de lá do Banco Central, e quando a gente observa aqui nesse gráfico da taxa Selic, lá em novembro de 2023, há exatamente um ano, a taxa Selic estava em 12,25% ao ano. Depois a taxa Selic caiu para 11,75% em dezembro de 2023. Depois, quando foi em fevereiro de 2024, caiu para 11,25% e seguiu caindo. Foi para 10,75% e chegou em maio desse ano de 2024 em 10,5% ao ano, a meta da taxa Selic. E aí a gente tem que entender o porquê que isso aqui aconteceu. Qual é a principal função da taxa Selic? A principal função dela é controlar a inflação. Quando a inflação do país está muito alta, o governo aumenta o valor da taxa Selic. Isso faz com que os juros fiquem mais altos, isso faz com que as coisas fiquem mais caras, os empréstimos mais caros, as pessoas param de consumir, ou pelo menos reduzem o consumo, e isso faz com que a inflação abaixe um pouco. Quando a inflação começa a cair, o governo vai começar a reduzir a taxa Selic. Então, basicamente, é assim que funciona. Então, quando a gente olha o gráfico da inflação de novembro de 2023 até maio de 2024, vamos ver o que acontece. Olha só, eu tô com o gráfico da inflação aqui também, é esse daqui, e lá em novembro de 2023 a inflação estava em 4,68, e olha só, ela estava caindo constantemente a inflação. Por isso, eles estavam diminuindo também o valor da taxa Selic, porque era um momento em que a inflação estava caindo e já poderia começar a reduzir ali a Selic gradativamente. Foi reduzindo, porém quando chegou aqui, olha só, em abril de 2024, houve uma inversão nessa tendência aqui de queda da inflação e a inflação voltou a aumentar. Então a gente tem que nesse período aqui, foi um período crucial, que a gente já estava com a Selic baixa e o governo segurou a Selic baixa por um período longo. Eu vou voltar aqui no gráfico da Selic para você observar. Olha só, em abril de 2024 a inflação estava baixa e começou a subir. Como estava o gráfico aqui em abril, estava, olha lá, com a Selic em 10,75, caiu em maio para 10,50 e ficou nesse patamar de 10,50 até setembro de 2024. Vamos observar o que aconteceu com a inflação de maio a setembro de 2024. Quando eu volto aqui para o gráfico da inflação, olha só, de maio até a setembro de 2024, a inflação só subiu. Teve essa queda aqui que foi de julho para agosto, porém voltou a subir em setembro. Então a gente tem que a inflação saiu aqui de 3,69 para 4,42. E nesse momento aqui, o Copom se viu obrigado a aumentar o valor da taxa Selic. Então, por isso ela voltou a subir nesses últimos tempos, nesses últimos meses, saindo, olha só, do patamar de 10,50 para 10,75 e agora 11,25% ao ano é o valor que está a Selic quando eu estou gravando esse vídeo aqui. Então já deu para entender o principal motivo da Selic estar aumentando, porque a inflação ela voltou a subir muito. Então o governo tem que dar uma freada, dar um break na inflação. E aí a gente vai entender agora o que o mercado está prevendo para o futuro da taxa Selic. Para isso eu vou abrir aqui um boletim Focus. E como funciona esse boletim Focus aqui? Ele é um relatório do mercado, eu já estou compartilhando aí, mostrando para você, que ele é considerado, para poder fazer esse boletim Focus, cerca de 140 instituições financeiras. Então, apesar de estar dentro do site do Banco Central, não é o Banco Central quem define essas previsões. Ele faz uma consulta em 140 das maiores instituições financeiras e com base no que essas instituições acham que vai acontecer com a Selic,
com a inflação, com o dólar, ele gera aqui esse boletim Focus. A data desse boletim aqui, ele foi divulgado no dia 18 de novembro. Toda segunda-feira sai um boletim Focus. Se você quiser acompanhar, você consegue pelo Banco Central. Você consegue, inclusive, se cadastrar para receber por e-mail toda segunda-feira essas previsões aqui. Então vamos observar o que o mercado está prevendo para a Selic para os próximos meses e para os próximos anos. Olha só. Aqui a gente está nessa quarta linha aqui, onde a gente tem Selic, a gente tem nessa coluna aqui hoje, o que o mercado está prevendo para a Selic hoje. Está prevendo que em 2024 a Selic vai fechar em 10,75%. Então significa que o mercado está prevendo que vai ter um aumento na Selic ainda para 11,75. Eu falei 10,75, é 11,75. E o que o mercado está prevendo para o ano que vem? Olha só, o mercado prevê nesse momento que no ano que vem a Selic vai ficar em 12%. E só vai cair lá para 2026, que está prevendo aqui que a Selic vai ficar em torno de 10%. Então você vê que o mercado como um todo, considerando as maiores instituições, considerando cerca de 140 instituições financeiras, eles entendem que o país precisa manter uma Selic alta e é isso que o Copom vai fazer. Então esse boletim Focus aqui, ele nada mais é um reflexo do que o mercado entende que o país vai fazer, o rumo que o país vai seguir. E ele está entendendo que a Selic vai ter uma alta ainda e vai chegar pelo menos a 12% no ano que vem. E aí, como eu falei que a Selic ela é usada basicamente para tentar controlar a inflação, vamos dar uma olhada aqui em como que está a previsão da inflação também. Olha só, o IPCA, variação percentual aqui, a primeira linha. Hoje, o mercado prevê que a inflação, vai fechar em 4,64%, prevê que para o ano que vem ficará em 4,12% e aí começa a cair mais, fechando lá 2026 em 3,7%. Então esse é o motivo de poder começar a reduzir a taxa Selic, porque a inflação vai começar a ficar mais controlada e vai começar a cair. Um dos motivos também do governo entender isso aqui, que a Selic vai aumentar ainda, é o que a gente consegue ver nesse terceiro gráfico aqui, olha só. Aqui nesse terceiro gráfico, tá abrindo, a gente tem como a inflação se comportou e como ela tem se comportado também por um período maior, mas eu vou analisar aqui desse último 1 ano, como a gente está fazendo até agora. Olha só, quando eu olho, e só para explicar esse gráfico aqui para ficar fácil você entender, aqui a gente tem a meta da inflação, a gente tem o limite máximo que a inflação pode chegar e também o limite mínimo que a inflação pode chegar. Se eu pego nesse ponto aqui, a meta da inflação é 3,5%. O limite máximo é 5% e o limite mínimo é 2%. Então é sempre um valor para a meta da inflação, mais ou menos 1,5% para cima e 1,5% para baixo. E aí a gente observando aqui, olha só, o IPCA em setembro de 2023 em 5,19%, ele começou a cair, e aí quando chegou ali em abril, que é quando a gente tinha visto no outro gráfico, ele começou a subir novamente. Então o IPCA começou a disparar, começou a subir, o governo precisa necessariamente aumentar a Selic para tentar conter esse aumento. E olha só, o IPCA agora está em 4,76% e ele já ultrapassou o limite máximo. Então isso significa que o Banco Central, o Copom mais precisamente, ele precisa aumentar o valor da taxa Selic nas próximas reuniões para poder conter essa inflação aqui que já está passando do limite máximo. Então esse é o motivo da gente ter uma Selic alta, esse é o motivo do mercado prever que a Selic ainda vai aumentar mais e você precisa se preparar para isso, você precisa entender tudo isso e saber quais são os pontos positivos e os pontos negativos desse aumento da taxa Selic. Então vamos lá, pensando nos pontos negativos desse aumento da taxa Selic. Todas as coisas ficam mais caras, os juros ficam mais caros. Se você precisar de um empréstimo, de um financiamento, seja de imóvel, seja o financiamento de um veículo, tudo isso fica mais caro porque a Selic é a taxa-mãe da economia, é a taxa básica de juros. Então todos os juros tendem a aumentar quando a gente tem uma Selic muito alta. Esse é o ponto negativo e é um ponto negativo realmente relevante, principalmente para a maior parte da população, que é uma população pobre, uma população que ganha um salário mínimo e precisa muitas vezes
fazer dívidas, pegar empréstimos, precisa ter um pouco de crédito no mercado e esse crédito fica mais caro com uma Selic alta. O ponto positivo disso é um ponto positivo apenas para quem investe. E por que é um ponto positivo? Quando a gente tem uma Selic alta, como está nesse momento, você encontra investimentos na renda fixa que são muito vantajosos, que são muito atrativos. Então você investindo em um CDB que rende 100% do CDI, um investimento extremamente básico, você já tem uma rentabilidade de 11,25% nesse momento, 11,25% ao ano. É uma rentabilidade interessante. Você consegue encontrar um tesouro pré-fixado em 12%, em 12,5% pré-fixado ao ano. Você consegue investimentos em LCI, LCA, que tem uma rentabilidade boa porque a gente está com uma Selic alta. Então, pensando em quem investe, esse é um ótimo momento para fazer investimentos na renda fixa. E quando a gente fala de pessoas que têm um perfil mais arrojado, pessoas que já investem na renda variável, esse também é um bom momento, porque a gente tem muitas ações e também muitos fundos imobiliários que eles estão com um preço abaixo justamente porque todo mundo está investindo na renda fixa. Então, quando a gente tem esse movimento que todo mundo migra para a renda fixa, porque a renda fixa está pagando muito, os investimentos ali na renda variável eles tendem a ficar um pouco mais baratos. Então, para quem investe em renda variável, é uma ótima oportunidade também de pegar empresas sólidas, empresas perenes para poder investir ali na renda variável. Mas para eu falar especificamente da renda variável, vai ter que ser um outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. Então, olha só, espero que você tenha entendido os motivos da Selic estar da forma como está, o rumo que ela está tomando, como o mercado entende essa situação. Ele acha que a Selic vai aumentar ainda mais, vai chegar pelo menos a 12%, e aí fica um pouco mais fácil você conseguir se organizar e inclusive se planejar para não tomar nenhum financiamento, nenhum empréstimo pelos próximos meses, porque a tendência é que eles fiquem cada vez mais caros. E aí, se você quer aprender um pouco mais sobre isso, seja sobre renda fixa, renda variável ou mesmo como controlar suas finanças, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo por aqui, tem vídeo toda semana e eu te vejo no próximo vídeo.